Olá, belas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre a amamentação. Então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com a amamentação. Gente, como eu já falei pra vocês no relato de parto, o parto foi super tranquilo pra mim e com certeza eu teria outros filhos sem problema nenhum se fosse pela cesariana, tá? Mas agora em relação sobre a amamentação, eu já fico um pouco meio assim, porque eu sofri bastante, gente. Olha, só de pensar que no próximo filho eu vou ter que passar por tudo isso no início, vai ser bem doído, bem dolorido, então eu já fico meio receosa, meio com o pé atrás de querer outro filho. Mas isso não vai ser um empecilho, né? Mas me dá um medozinho de ter que passar por tudo isso de novo. Então, gente, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência, tá? No início, o que acontece? Eu tinha muito medo da amamentação, porque eu queria amamentar livre demanda e amamentação exclusiva. Então, até os 6 meses, eu sempre quis, né, que meu filho mamasse só no peito, não desse fórmula nem mamadeira pra ele. Então, eu tinha muito esse negócio de tomara que eu consiga amamentar, tomara que eu tenha muito leite. E o que acontece? Eu tomei algumas precauções, né, fiz algumas coisas antes pra tentar melhorar a amamentação, como passar a pomadinha. Então, tipo, eu comprei essa pomada aqui, que é a Lancinó, que é uma pomada de lanolina importada, e eu passei no bico um pouco antes, tá? Confesso pra vocês que eu passei bem no finalzinho mesmo e não passava sempre. Então dava um intervalo bom, então não sei se eu tivesse passado mais vezes teria melhorado alguma coisa, mas eu acho que não ajudou, não mudou em nada, tá? Outra coisa também foi colocar a mama no sol. E assim, eu até falei pra vocês que eu tinha colocado, mas não gostei, comecei a botar luz. Mas depois, no finalzinho, eu fiz uma semana, assim, direto, colocando a mama exposta no sol por uns 20 minutinhos, tá? O que acontece? Eu também não sei se isso ajudou alguma coisa, mas o início foi bem sofrido pra mim, então talvez se eu não tivesse colocado, teria sido a mesma coisa, tá? Então não posso dizer se ajudou alguma coisa ou não. Outra coisa foi em relação ao já ter leite ou não, tá? Eu tinha muito medo de não ter leite no início, porque a minha mãe tem 3 filhos. E nas 3 gravidez dela, ela não tinha leite, não tinha colostro, tá? Então só depois do 3º dia, quando ela voltava pra casa, que o leite descia. Então até lá ela não tinha nada, não saía nada, nem colostro. E aí o neném chorava muito, porque não se alimentava e ela tinha que pedir a enfermeira para dar o complemento ou alguém doar leite para ela. Então eu tinha medo de acontecer comigo o que aconteceu com a minha mãe. E aí eu conversei com a médica e ela foi lá e apertou meu peito. Gente, ela apertou tanto que doeu muito. Mas quando ela apertou, já minou aquele colostro, aquela aguinha amarelinha. Então ela falou assim: Nivanda, pode ficar despreocupada que você vai ter sim. Aí eu falei: graças a Deus. E uma dessas vezes, né, que eu estava no sol, eu apertei um pouquinho pra ver se já tava saindo, porque tem gente que fala, né, que na gravidez já sai leite, já sai o colostro, e aí que o meu não saía nada, eu apertei e, tipo, minou aquela aguinha amarela, mas doeu pra apertar, tá? Então não foi com facilidade. Eu dei aquela apertada boa pra poder conseguir ver alguma coisa. Então, assim, eu não tinha muito colostro, assim, no início. E aí eu tinha esse receio. Quando eu fui pra ter o neném, né, como eu falei pra vocês, o meu pediatra, o pediatra do Bernardo, ele é super a favor da amamentação. E aí que ele colocou o neném pra sugar logo lá na mesa de cirurgia, né? E aí o neném sugou e eu já tinha colostro, tá? Então, assim, graças a Deus, eu não passei por um sufoco, né, de não ter nada. Eu já tive o colostro. Aí o que acontece? Eu fiquei 3 dias, foi o tempo da maternidade, né? Foi uns 3 dias só com colostro, tá? Então saía aquela aguinha amarelinha. No 3º dia, gente, já tava acabando, não tinha mais nada. Eu já vi que tava mais grosso, o neném sugava e eu falei, gente, já vai acabar, não vou ter mais, como é que eu vou alimentar essa criança? Eu já tava ficando desesperada. E aí que no 3º dia desceu o leite, graças a Deus. Desceu muito e eu tive leite pra amamentar meu filho. Então eu não passei sufoco, eu consegui amamentar ele direto, tá? Mas agora vamos às dores. Antes de eu falar das dores, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra me ajudar na amamentação, tá? Então, a primeira coisa foi essa pomada. Eu comprei também a concha de silicone, né? Essa concha.
Tem também um bico de silicone, mas eu não comprei porque falaram que não recomendavam, porque ficava tipo uma mamadeira, né? Porque eu nem não tinha contato com a pele da mãe, com o seio. Ficava aquele plástico no meio. Então eu não comprei isso, comprei a concha, esse daqui é da Venti. Comprei a bomba, né, de tirar leite, essa daqui é uma bomba manual e ela é da Venti também. E comprei absorvente de seio, tá? Então essa aqui é da Johnson's e é absorvente de seio. E aí o que acontece, gente? Eu vou conversar com vocês. Quando eu tava com colostro, quando o neném chupava, eu tinha muito medo da pega, né? Então eu sabia que a pega que era o problema. Então se o neném pegasse certo, ia estar ok. Então quando ele ia pegar, eu enfiava tudo pra dentro da boca dele. Tentava enfiar o máximo que dava. E no início até que não foi tão dolorido assim, porque eu enfiava demais. Aí depois a enfermeira veio, né, ela foi super atenciosa, me explicou tudo e tal, como é que fazia. E pelo que ela botou, não entrava tanto assim. Então eu falei, então é mais o bico mesmo. E, gente, depois foi me machucando muito, porque ele só pegava mais o bico. Então eu tentava enfiar na boca dele e não conseguia. O médico, o pediatra, ele até me ajudou, né, antes de eu sair da maternidade, ele me ajudou pra fazer a pega correta, mas ele até falou comigo, falando, Ivana, o seu bico é horrível, porque tem vezes que ele entra, então na hora do neném puxar, o bico entra um pouquinho, então acaba escapando, então é um bico difícil de ter uma pega boa. E aí o que acontece? Ele me explicou, né, a forma direitinha de pinçar pro neném pegar e tal. E aí o que acontece? Eu peguei, e nesse tempo do colostro, né, chegou a doer um pouco, mais tranquilo. Gente, mas quando eu cheguei em casa, que o meu leite foi descer, eu fiquei com os seios enormes. Ele ficou... Ainda tá enorme, né, gente? Vocês estão vendo aqui, tá? Parece que eu coloquei 500 ml de silicone. Meus seios estão enormes. Mas, assim que o leite desceu, o meu seio vinha até aqui em cima, assim, ó, tudo inchado. E ficou tudo verde, 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 cheio de veia. Eu até zoava com meu marido, falava que eu tava parecendo o Hulk, de tão verde que eu tava, de tanta veia que tinha aqui, assim. Então, meus seios ficaram muito enormes e muito dolorido. Dolorido, isso aqui tudo doía, 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 só de encostar, só de não fazer nada já doía. E aí que o leite desceu, ele começou a mamar, e aí foi regulando, foi diminuindo um pouco, e então essa dor diminuiu. E o verde também, não tá tanto, mas ainda tô com bastante veia, tá? E aí o que acontece? Eu comecei a passar essa pomada e colocar a concha. Gente, essa pomada eu não achei que me ajudou muito. Primeiro que faz um sebo, e aí o neném fica um tempão pra pegar. Ele fica, sabe, meio assim, aí ficou ruim pra ele pegar. E também fica um sebo danado aqui na concha de pomada. Então eu não sei se eu compraria novamente, tá? Eu não achei que me ajudou muito, não. Agora, a concha, eu tô numa crise com elas. Eu tô num relacionamento de amor e ódio com essas conchas, tá? Vamos lá, o ponto positivo. Ela é maravilhosa porque ela me alivia muito. Então, quando o meu seio tá muito cheio, os meus seios estão muito cheios. E aí, quando o neném mama em um, o outro fica latejando, latejando. Quando eu coloco isso aqui, quando acaba de amamentar essa concha tá lotada de leite. Vem leite até aqui em cima. E aí eu vou descartando num potinho. Eu sempre coloco um bowl, né, uma travessinha do lado da cama, e aí eu vou descartando ali, tá? Porque é muito leite, gente, eu tenho muito, muito leite. E aí eu tô sempre com essas conchas cheias. O bom é isso. Então, quando eu não fico com aquela mama tão presa, tão estufada, ela vai aliviando porque vai pingando ali, então eu não fico tão estufada. E outra coisa também em relação ao bico, né? Porque fica ventilado, então o bico não fica pressionado. Agora eu tô só com absorvente de seio, então o bico fica bem pressionado, fica aquela coisa seca, então isso também prejudica, né? E com a concha não, ele fica úmido, fica molhadinho e dá pra recuperar pra próxima mamada. Então a concha é boa por causa disso. Agora eu tô odiando a concha porque eu sujo tudo. Gente, eu tô sujando a casa inteira. Eu de vez em quando derrubo leite no neném, derrubo leite em tudo. Por quê? Quando você coloca, ele tem uns furinhos aqui pra respirar e pra você descartar o leite. E aí, ó, quando eu deito, às vezes vem leite aqui pra cima de mim.
Quando eu vou abaixar, cai leite pra tudo quanto é lado. Se eu virar de lado, cai leite, tudo vaza leite, o leite pra tudo quanto é lado. Então eu odeio essas conchas porque vaza tudo, então eu sujo a casa inteira, sujo a roupa, sujo tudo por causa delas, né? E outra coisa também é os sutiãs, porque eu comprei sutiã tamanho G e o que acontece? Os meus seios ficaram enormes e mais essa concha ficou apertando. Então assim, só com o absorvente de seio o sutiã ficou no tamanho ótimo, mas com isso daqui ficou apertado. Então o sutiã ficava pressionando isso daqui. O meu bico ficou muito grande, porque ele ficou bem pressionado aqui, né? Então vai deixando o bico mais ou menos do tamanho do coisa, não tão grande assim, mas ficou bem maior, assim, estufado, sabe? Por causa do buraco da concha. E também ficou muito apertado o sutiã de amamentação, então me dava mais dor também. Então quando eu tirava e botava só o absorvente de seio, ficava tranquilo, mas ter que fazer esse volume no sutiã apertado, então doía mais, tá? Então eu odeio a concha por causa disso, porque ficou apertado e porque vaza demais, eu sujei a casa inteira. Mas gostei porque o bico fica bom, né, ele mantém o bico mais hidratado, mais molhadinho, então não dói tanto. E também porque ele coleta o leite. E o que acontece, gente? Como eu tinha muito leite e coletava muito leite e eu descartava uma coisa, no final do dia eu tirava uma tigela cheia de leite. E aí eu passei a dar pra minha cachorra. Eu vou até passar um videozinho aqui pra vocês verem. Ela ficou desesperada. Ela fica de manhã desesperada esperando pelo meu leite. Porque ela ficou apaixonada. Então eu tiro aquela tigela, minha mãe coloca lá pra ela e ela come. Ela lambe, né, desesperada. Eu vou colocar um videozinho dela lambendo o leite, tá? Então dá pra eu recolher o leite e dar pra ela. Eu fico até brincando que eu amamentei meus dois filhos, né? Mas aí, gente, eu tô com muito leite, eu tenho muito leite. Eu tenho bebido bastante água, mas não tanto assim como eu acho que deveria. Mas eu sinto muita sede, a boca fica realmente ressecada. Eu ouvi as pessoas falando, né? Mas eu falei, será que é isso mesmo? E gente, dá uma sede louca, a boca fica seca, você tem que beber água. Então assim, eu não gosto de água, mas agora eu tô bebendo bastante, tá? Mesmo sem querer, porque dá vontade. Então, isso daqui eu uso, o que acontece? Eu continuo usando isso aqui, mas pra dormir eu coloco o absorvente de seio. Então, pra sair na rua e dormir, eu fico com absorvente, porque senão suja a cama inteira e derruba o leite pra tudo quanto é lado. Agora, durante o dia, eu coloco a concha pra me dar uma aliviada, tá? Porque se eu ficar só com absorvente, enquanto eu tô amamentando o outro seio, dói muito, tá? E agora, assim, ó, eu tô com absorvente, ele fica pressionando o bico. Então, o bico que já tá machucado, com o negócio pressionando, então fica bem dolorido, mais dolorido, tá? E como o bico fica bem seco, quando o neném pega pra mamar, nossa, gente, dá uma dor terrível. Então, a concha é necessária, mas eu não achei prático, tá? A bomba de leite eu usei, tá? Não usei muito, eu acho que eu vou usar mais depois. Assim, se eu tiver que sair, então tirar o leite, né, pro neném. Mas eu tive que tirar porque meus seios estavam enormes e muito leite e o neném não tava dando conta. No início, assim que o leite desce, né, vem muito. E depois que ele vai diminuindo até a quantidade certa que o neném precisa. Eu ainda tô numa quantidade acima do que o neném precisa, ainda não chegou na quantidade certa, porque eu acho que tô com muito leite ainda. Às vezes eu passo assim, ó, tá duro demais, ele mama e não esvazia. Então, eu acho que ainda vai melhorar isso. Mas a bombinha eu usei no início, porque assim que desceu parecia que ia empedrar, sabe? Doía demais, tudo verde. E aí meu marido que tirava pra mim. Por quê? Dói demais. Então assim, você coloca e na hora de apertar, gente, vai lá no fundo, então dói muito. E eu não tinha coragem de apertar isso aqui. Eu falava, ai amor, aperta pra mim, porque eu não tenho coragem de puxar de tanta dor. Então ele ia apertando e eu gemendo de dor, porque dói muito. Então eu tirava um pouco na bomba pra me aliviar. E também às vezes meu peito estava muito cheio. E o neném nem conseguia pegar. O Bernardo às vezes nem conseguia pegar meu bico de tão cheio que estava o meu peito. E aí eu tirava um pouquinho pra esvaziar, um pouquinho pra ele poder mamar. Então assim, eu usei no início, mas nem tanto. Porque logo depois diminui um pouco. E aí o Bernardo mama mesmo, eu deixo assim mesmo, porque dói pra caramba.
mas eu acho que depois eu vou usar mais pra coletar leite e guardar, tá? Então, absorvente esse daqui que eu uso. Eu tenho até uns da Vente, outra marca com um adesivinho, mas eu uso mais pra sair, tá? Esse aqui eu uso em casa. E aí, o que acontece? Eu fui na minha obstetra, na ginecologista, e conversei com ela. Falei que eu tava tendo muita dor, doía muito amamentar. E aí, ela me deu essa pomadinha aqui. Então, vamos lá, gente. No início eu não tive tanta dor assim, mas depois que eu vim pra casa e o leite desceu, nossa, foi muita dor no seio por causa do leite. E as outras dores também veio logo depois por causa do bico. Então, assim, por mais que eu tentava fazer ele pegar certo, fazer a pega certa, né? Acabava indo pro bico, ele mastigava, então doía demais. Meu bico ficou bem machucado, bem rachado. Dava pra ver, assim, sabe, umas lanhinhas. Só uma vez que sangrou, e nem foi assim na boca dele, nada assim. Quando eu fui tomar banho, eu vi que tava vermelho, assim, de sangue. Mas aí depois eu tomei banho, melhorou, passei pomada e melhorou. Mas aí o que acontece? Meu bico doeu bastante, tá? Agora eu tô com 23 dias que o Bernardo nasceu. Então a amamentação pra mim já tá um pouco melhor, mais prazerosa. Então assim, é muito gostoso, gente, ver ele, sabe, aquele olhinho, aquela mãozinha que assim, é tão gostoso. Eu tô conseguindo fazer amamentação exclusiva com ele e não desisti, não vou desistir. Da próxima vez que eu engravidar eu também quero fazer isso, mas é dolorido sim, tá? Então assim, por mais que eu tentasse fazer ele pegar certo, eu acabava errando e dói demais. Machucou o bico todo, então eu sofri bastante. Hoje o que acontece? Quando ele vai pegar, dá aquela coisa assim, sabe? Eu chego e fecho o olho. Só uma vez que eu chorei também. Uma vez estava ele mamando, meu marido me olhando e eu chorando de dor, porque tava chorando muito, tava doendo muito, e aí eu não aguentei, chorei de dor. Mas tirando isso, não, deu pra aguentar a dor, tá? Agora, só quando ele puxa que dói, mas depois logo alivia, tá? Então assim, a amamentação já tá bem melhor pra mim. Assim que ele suga, dá aquela dorzinha, mas depois alivia e eu fico tranquila, tá? E às vezes ele pega errado, e aí dói, e aí eu tenho que tirar. Aí eu enfio esse dedinho aqui na boca dele e puxo o peito, porque se puxar, gente, parece que vai arrancar o bico fora. Dói demais. E aí eu solto e tento colocar de novo pra ele pegar certo. Não pode deixar mamando errado, porque assim vai machucando cada vez mais, tá? Então acho que o segredo mesmo da amamentação é a pega correta. E não é sempre que consegue. O certo é você achar um jeito que você consiga fazer ele pegar certo. Mas o meu bico é complicado, ele entra, então não dava pra fazer direito. Então às vezes ele pegava certo, às vezes errado, e aí machucava. Mas aí o que acontece? Agora já tá bem mais tranquilo pra mim e eu tenho certeza que daqui a pouco vai ser maravilhoso, porque eu não vou sentir mais nada, tá? Então daqui a pouco, quando eu tiver um mês mesmo que ele nasceu, eu acho que já vai estar bem mais tranquilo. Eu vou conseguir amamentar sem sentir dor, tá? Então, o que acontece? Eu fui na minha médica, reclamei com ela e ela me passou essa pomadinha aqui. Essa daqui é a Milar, também é lanolina e, gente, é muito boa. Essa é muito melhor do que essa, pelo menos eu achei, tá? Eu não sei o preço dessa, porque ela me deu 5 amostrinhas, então deu pra eu usar. Ela, eu acho que deve ter alguma coisa que deixa dormente, algum anestésico que melhora a dor, porque eu passava ela quando ele chupava, tranquilo. Ela também você não precisa tirar. Então assim, ela é muito melhor do que essa. Só que acontece, eu reparei que ele não tava gostando. Demorava muito pra ele pegar o bico, ele ficava assim com a boca. Então ele ficava sambando no peito. Então eu vi que ele não tava gostando muito. Então eu parei de usar ela também, tá? Então eu usei por um tempo. Me ajudou demais. Aliviou muito, porque parece que ela anestesia um pouco, então não sentia tanta dor. Mas eu não tô usando mais porque o Bernardo não gostou. Então preferi deixar sem nada, tá? Agora, uma coisa que me ajudou bastante, já que eu parei de usar as pomadas, foi o leite. Então assim, passa o próprio leite. Todo mundo fala isso, passa o próprio leite. E aí eu falava, já tem leite na ponta mesmo, já tá bom. Mas não, gente, eu pegava a concha, que tava cheia de leite, molhava o dedo e passava no bico, né? Então toda vez que eu tirava a concha, eu molhava o dedo e passava no bico. E isso eu também acho que melhorou, tá? Então isso também deu uma boa ajudada pra recuperar o meu bico mais fácil
e para não doer tanto. Então, assim, eu sofri com a amamentação, doeu muito, ainda dói, mas tá bem melhor e eu tenho certeza que daqui a pouco não vou sentir mais nada. Agora, eu não trocaria a amamentação por nada, tá? É dolorido, mas, gente, com uma semana que eu tava amamentando, eu pensei em desistir. Eu falei, não, é muita dor, não vou aguentar. É por isso que as pessoas desistem, mas eu persisti e, gente, vale super a pena, tá? Outra coisa também é em relação ao tempo da mamada, né? Porque, assim, o Bernardo mamava de 1 em 1 hora. Então, era certinho, de 1 em 1 hora durante o dia e durante a noite ele mamava. Então, acordava pra chorar, era peito. Acordava chorando, peito. Então, assim, o horário ficou bem complicado, porque eu não sei, gente. Eu sei que o nosso leite já tem tudo o que ele precisa, é forte. Então, não falar, tem leite fraco, tem leite que não é o suficiente. Não. Todo leite é bom pro bebê, é o suficiente pro seu bebê. Então, eu não tinha essa dúvida, mas ele mamava de 1 em 1 hora. Então, por isso que muitas mães também, apesar da dor, muitas mães também dão um complemento pro neném demorar mais tempo pra mamar, né? Então dá tempo de descansar mais um pouco, dormir mais um pouco. Então, assim, eu não tive isso, não quis dar suplemento, por mais que eu sei que ele ia demorar mais pra acordar, pra intercalar, né, com suplemento e peito, eu não quis deixar a amamentação exclusiva, tá? Então, assim, agora, com 23 dias, o Bernardo tá dando um espaço maior. Durante o dia até a mama é de 1 em 1 hora, mas durante a noite dá 2 horas, 3 horas de intervalo, tá? Mais de 3 horas não, mas às vezes ele tá dando, a maioria das vezes, de 3 em 3 horas à noite. Então, assim, por mais que seja puxado, eu tô super cansada, mas vale super a pena, gente. Outra coisa também é que eu boto pra mamar, né, e depois tem que arrotar, e aí eu fico revezando com meu marido, e aí eu peço pra ele, e ele coloca pra arrotar enquanto eu descanso. No início eu tava muito cansada, porque ele fazia o seguinte, ele mamava, meu marido colocava pra arrotar. Quando acabava o tempo de arrotar, ele queria mamar de novo. Então eu tava numa roda viva, saía do peito e arrotava, voltava pro peito, ia lá e tal. Então não tava dormindo nada, descansando nada, então tava muito cansada. Mas agora já tá dando um espaço maior, então tá mais tranquilo, tá bem melhor, tá? Então é isso, gente. Meu conselho que eu tenho pra você é amamente, tenha paciência, seja perseverante, não desista. No início dói mesmo, todo mundo sofre com isso, não é exclusividade sua, todo mundo sofre, mas vale muito a pena, gente, e passa, tá? Então tudo passa. Agora, ainda tá um pouco dolorido, mas tenho certeza que daqui a pouco vai passar, não vou sentir mais nada, então valeu muito a pena eu ter segurado as pontas, ter me esforçado. Então, assim, é um sacrifício que a gente faz no início, né, mas é pelo nosso filho, então eu acho que vale super a pena. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero ter respondido todas as dúvidas de vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim que eu vou tentar responder, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreve aqui embaixo no meu canal e me sigam nas redes sociais. Facebook e Instagram é tudo que pibela, tá bom? Não me deixe de seguir no Instagram não, gente. De vez em quando eu posto os videozinhos lá da minha rotina, os lookzinhos do Bernardo, tá bom? Tô sempre postando coisas legais por lá. Então é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!